Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra na sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Foi o texto que me foi proposto. Mas Deus me deu uma mensagem em outro texto, em Jeremias capítulo 8, versículo 22. Eu vou ler o do tema, me deram o tema, e vou ler o que eu estudei. E no final Jesus une tudo. A palavra não se completa? É isso. Então, na sua Bíblia, a gente vai ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E no telão, a gente vai ler Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Toda a igreja, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, no 3. 1, 2, 3. Repita comigo. Reparou o altar. Jeremias capítulo 8, versículo 22 diz: não há bálsamo em Gileade? Não há remédio lá? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Você pode tomar o teu lugar? Olhe para quem está do teu lado, diga para ele ou para ela: bálsamo tem, médico tem. O que precisa são pessoas reconhecerem que precisam de cura. Quero orar um louvor com você. Tu pode fechar os teus olhos nesse momento? A adaga é tão interessante que Deus fala no fogo, falou através do Mateus Martim, no corim. E a adaga também no mesmo culto fala na brisa. É por isso que eu amo esse Deus. Ele alcança qualquer pessoa. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos? Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou. Escuta o que Deus está te dizendo, ó. E nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião.
Acabamos de ler o texto de Jeremias, interessante. No capítulo 8, Jeremias está indagando e está dizendo ao povo: não há médico em Gileade, não há cura em Gileade. As igrejas estão apresentando muito poder hoje em dia. Estão apresentando muito culto avivado, culto do mistério, culto que entrega, culto que abraça. Mas está faltando culto que cura. Porque as mesmas doenças, as mesmas enfermidades, os mesmos tudo. Porque aqui a gente pula, a gente entrega rolo, a gente pega na mão, a gente profetiza. Mas dentro de casa nada muda. O problema não é Gileade. O problema não é o bálsamo. O problema é que o povo não aprendeu a reconhecer aonde está ferido e está machucado. Aqui prega bem, mas para a esposa não é um pregador, é um mundano qualquer. Acabou a unção? Porque aqui a gente é bom, mas lá no trabalho você pode fazer chover dentro da igreja e isso não interessa. O que interessa é se o bálsamo que você carrega aqui é o mesmo que está na tua casa. Aqui a gente sente, aqui a gente chora, e quando chega em casa manda mensagem para a liderança: que vazio é esse? Que Deus é esse? Que enche aqui e lá. Então Jeremias está indagando o povo. Não há bálsamo em Gileade, não tem médico. Por que não tem cura? Porque o povo não reconhece que o altar está entregue a Baal. Que os lábios, ao mesmo tempo que adora a Deus, adora a Baal. Os sacerdotes, que eram para ser exemplo, estão entregando o quê? O povo à idolatria. O exemplo que era para vir do altar está contagiando tudo e está jogando para o povo. E Jeremias está dizendo: se tem bálsamo, se tem médico, por que não tem cura? Porque não reconhece a enfermidade. A pior pessoa para se receber uma cura é aquela que não reconhece que está enferma. É por isso que está passando as mesmas coisas sempre. Porque ao invés de tratar a ferida, está maquiando. Mas ainda bem que o médico de Gileade está aqui na noite desse dia e está dizendo para você: hoje eu vou abrir a ferida, eu vou melhorar isso. Jó capítulo 5 vai dizer: sou eu quem faço a ferida e sou eu quem as cura. É Deus dizendo: eu permiti essa dor, porque na dor tu está aqui, na dor tu chora, na dor sangrando, tu abre os braços e fala: Senhor, me ajuda. Porque quando está tudo bom, fala aqui quem veio para Jesus. Porque a conta está ganhando 3 salários, casa de 2 andares com piscininha, todo final de semana, chamando os amigos: vem para resenha aí, vou para Jesus, está tudo bom. Que nada, irmão. Chapa esquentou pro teu lado, teu casamento quase foi de ralo, quase perdeu a família, quase perdeu tudo. Nesse vício de jogo, vício de pornografia, Deus está te vendo. É por isso que entregamos o melhor aqui, mas lá está o vazio, porque tem que permitir ser curado. O culto tá bom, irmão. Aqui, tem cura, porque Jesus fala a verdade na minha cara. Ainda bem que esse altar tem cura. Valoriza, porque é um altar curado. E quem chega aqui sabe o que é. Quem chegou aqui quebrado entende o que é ser curado. Porque o problema não é Gileade. O problema não é o bálsamo. O problema não é o médico. Qual é o problema? É o povo reconhecer que está doente. É o povo mostrar a ferida e falar: Senhor, é aqui. Sabe por que não tem cura? Porque o medo de expor a ferida é maior do que a vontade de ser curado. O medo de expor a ferida é maior do que a vontade de ser curado. Continue com medo, continue com a ferida. Expõe ela hoje e Deus trará resultado. Não há médico em Gileade? Não há bálsamo em Gileade? Me doeu, meu
meu coração, irmão. Virou o ano, eu já cancelei 3 agendas, Mateus. Sem vontade nenhuma de pregar fora. Me perdoa, por quê? O bálsamo que está aqui parece que está diferente lá fora. Era para pregar 9h30 da noite. Eu não vou ficar largando minha igreja, onde eu já dobro o joelho e choro na presença de Deus, para ir pregar em lugares que está corrompido, onde não tem nem reverência mais na palavra. Graças a Deus, que aqui ainda tem um médico. Aqui ainda tem um bálsamo. Pergunta assim, ó, prova, Antônio. Não, pergunta, prova, Antônio. Eu te provo que aqui tem um bálsamo. Eu te provo que aqui tem um médico. Sabe por quê? Esse médico aqui, ele atende às terças, 19h30. Ele atende às sextas, 19h30. Ele atende domingo de manhã, às 9h da manhã. Ele atende domingo no culto da família, às 7 da noite. Ele atende na devocional, às 7h da manhã. Ele atende quinta-feira na consagração, de 4 às 6 da manhã. O médico tem. Ele trata de madrugada, ele trata de manhã, ele trata de tarde. Na consagração no último sábado, ele trata. Aqui o médico, ele trata terça, 7h30. Sexta, 7h30. Domingo, 9h. Domingo, 7 da noite. Segunda, 7h da manhã. Quinta-feira, de 4 às 6 da manhã. Todo último sábado, 3 da tarde, fechou. Ele trata de madrugada. Ele trata de manhã, Mateus. Trata à tarde. Trata à noite. Porque bálsamo tem. Médico tem. O que precisa é de um povo reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. A gente está lendo a Bíblia toda. Tu leu lá em Gênesis 30, se não me falha a memória. Jacó está correndo de quem? De Esaú, de Labão. E depois que Jacó corre no 30, ele foi para onde tu leu? Para Gileade. E no 31, Jacó está onde? Encontrando com Deus, face a face. No 30, ele passa em Gileade. No 31, ele está tendo um encontro com Deus. Tem gente que está querendo inverter. Não quer o tratamento, já quer um face a face com Deus. Mas Deus não fala com pessoas impuras. Primeiro eu me santifico, me posiciono para depois ouvir a voz de Deus. Primeiro Jacó passou em Gileade, depois ele foi para o Val de Jaboque e teve um encontro com Deus. O que é isso? Primeiro eu me trato de quem eu estou fugindo. E depois eu trato com Deus face a face. Qual é o problema? Que a gente está correndo de problema e está querendo face a face com Deus, deixando as coisas lá atrás. Todo errado. Médico tem. Bálsamo tem. O que precisa é de pessoas que reconheçam isso. Eu estava meditando sobre esta palavra. Falei assim, Senhor, primeiro eu pedi uma palavra. Então uma palavra que nunca foi pregada na igreja, o bálsamo. Eu botei o louvor, Brunão já canta. Foi rápido, tudo automático. Aí Jesus falou, sabe por que as pessoas precisam do bálsamo? Eu falei, por quê? Ele pesquisa sobre o bálsamo. Fui pesquisar, irmão. O bálsamo, ele dá na terra de Gileade, em regiões montanhosas. Regiões que não são favoráveis. Porque precisa subir muito para se plantar. Quando o bálsamo, ele está crescendo, e depois de ele, já está grande, a primeira coisa que precisa se fazer com o bálsamo, para extrair o óleozinho que gera a cura, é arrancar ele do lugar de conforto. A segunda coisa que precisa fazer com o bálsamo para extrair o óleo que ele gera para gerar a cura é esmagar ele. Tem gente que vê a cura, vê o que canta, o que prega, como dirige, como pastoreia,
mas não sabe o quanto foi espremido para chegar ali. Primeiro arranca, depois espreme. Depois de espremido, sai o óleo, Tamires, que gera a cura. Qual é o nosso problema? É que a gente quer marcar a nossa geração, mas quando Deus quer espremer, a gente corre. Quando Deus quer espremer, a gente fala: Deus, tu não está comigo? Deus, tu me abandonou? Porque o nosso problema hoje em dia é a vida financeira. Como está, Senhor? Não saio do aluguel, não saio da obra. Aonde está? Por amor de ti, somos levados ao matadouro todos os dias. Se a gente só perde o emprego, já desaba tudo. A varoa perde o namorado, acabou para mim. Aonde está? Quanto mais ele espreme. Existem pessoas aqui que chegou com a família quebrada. E a gente observou a história. Está achando que a gente ficou com pena? Não. Pergunta o pastor se ele tem pena de aconselhar quem está sendo espremido. Não. A gente não tem pena porque Deus espreme para poder extrair o melhor. Oh, glória a Deus. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Aperta a mão dele e a mão dela. Diga assim, ó: Deus te espreme. Não, com voz de profeta. Deus te espreme para extrair o melhor que há em você. Tem alguém que toma posse disso? Só quem não vai murmurar da prova, só quem não vai murmurar da dor, vai, jogue a tua mão direita, a mão de autoridade lá no alto. Jesus está dizendo para você: eu estou espremendo porque eu te amo, está doendo porque eu vou extrair o melhor que há em você, o melhor que há no teu casamento. Tu não quer marcar a tua história? Permita ser espremido por Ele. Jesus só te cobra aquilo que Ele já fez. Prova, eu provo. Isaías 53, versículo de número 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz do Calvário, Cristo foi espremido para você ter uma nova oportunidade de estar aqui adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Mas quando é a tua vez de ser testemunho, Ele te abandonou. Tem chave, não tem carro, não tem saída do aluguel, tem que ser espremido para extrair o melhor. Aí só porque a igreja está cheia, vai vir com palavra de vitória, pastor. Não tem palavra de vitória, não. A palavra aqui, ó, vai ter dor, processo, vai ter cruz, vai ter momento que tu vai pensar em largar, mas Jesus está dizendo: eu estou contigo. É por isso que o Apocalipse sempre vai dizer: mas aquele que perseverar até o final. Tu vai ler Apocalipse direto: aquele que perseverar até o final, até o final, até o final. Porque crente que é crente, ele não para no meio, ele vai até o final, porque é no final que Apocalipse 21:4 diz: e Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima está sendo espremida aqui, mas lá no céu vai ter conforto. Está doendo aqui, mas lá no céu vai ter resultado eterno. O que eu passo aqui é momentâneo e passageiro, e não se compara com as coisas do alto. Falei do bálsamo, porque Jeremias está condenando o pecado do povo. E no seu livro, as primeiras pessoas que ele aponta são os sacerdotes e profetas que estão sendo vendidos. Estava começando do altar. Mas do altar, para você que está chegando na igreja agora e acha que já está com muita cobrança, muita informação, o altar está corrompido. Aí Deus pega um menininho de 8 anos, por nome de Josias, 8 anos de idade, e com 8 anos de idade, ouviu a voz de Deus,
e começou a fazer a limpeza onde? No altar. Tira o que é de Baal. Tira o que é de outros deuses. Traz de volta o quê? Fuja de igreja que não abra a Bíblia. No mínimo no culto de hoje foram 3 palavras. Por mim poderia ser 4. O que mantém a adaga é isso aqui. O que o povo não entendia é que fugir disso aqui não vai mudar o quadro da tua história. Ao mesmo tempo que a palavra exorta, ela também traz conforto para o teu coração. Não fuja da palavra, não fuja da rédea de Deus, porque a palavra ela vai na divisão da tua alma e uma hora ela vai te alcançar. Jeremias está denunciando o quê? O povo, e Josias está onde? No altar, denunciando que os sacerdotes. Por quê? Vai ter renovo no povo? Vai. Mas vai ter no altar também. E aonde entra Elias nisso? Porque no 18, que a gente leu, vai dizer que Elias orou. O fogo caiu e consumou todo o altar. Sabe qual é interessante? Focamos no fogo, mas esquecemos que versículo antes do fogo cair, Elias repara o altar. Toda a mensagem de exortação de Deus para o povo que Ele ama é reparar o altar. Elias repara o altar. Se tu ler o capítulo 17, o versículo de número 1, vai dizer: Elias, o tisbita, das montanhas de Gileade. Elias era de Gileade. Elias estava acostumado a tratar feridas. Tem gente que vai olhar para você, vai ver o quanto Deus te usa. No 18, Elias ora, o fogo desce, missionária Nicole. Vai todo mundo ver o resultado. Mas ninguém esteve contigo nas montanhas de Gileade quando você precisou de bálsamo para a tua cura. Mas o importante é que muitos podem te abandonar, mas o médico de Gileade sempre estará. Queremos o fogo de Deus, mas não queremos reparar o altar. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui: fogo aqui? Tem. Poder aqui? Tem. E isso é com quem? Com quem entrega. Mas reparar o altar, a gente não pode fazer isso por você. Por que tem fogo aqui? Porque tem gente, tu vai entender. Porque às vezes tu absorve aqui, em casa tem um vazio, tu vai entender. Porque tem fogo aqui. Porque existem pessoas aqui com um altar estruturado. Busca. Está aqui de dia, tarde, de noite, de madrugada. Então o fogo vem. Por quê? Porque tem pessoas com o altar preparado, orando e falando: Senhor, manda fogo. Você participa do fogo, mas você não tem intimidade com Ele. Deus está dizendo para você: tem médico, tem bálsamo, tem cura. O que falta é você reconhecer que precisa reparar o altar. Você pode ficar de pé. Olha para quem está do teu lado agora. Trava na menina dos olhos, para travar. E fala assim, ó: eu te vejo, mas não adianta correr de Deus. Porque o poder tem,
Deus faz. Mas para manter o fogo, precisa reparar o altar. Olha aqui para mim. Quando eu aprendo a reparar o altar, escuta. Porque Elias, grava isso. Você precisa contrariar a lógica. Mateus, está comigo já? Deus te deu? É o mesmo Deus, Mateus? Olha aqui, ó. Porque Elias repara o altar. E depois de reparado, Denilson, ele joga água no altar. Quando ele joga água no altar, missionária Nicole, o altar está reparado. Se está reparado, vai jogar água e não vai, vá? Porque está reparado. Porque não adianta Deus mandar e o altar está. Aí é por isso que canta aqui, pula aqui, prega aqui e lá está um vazio. Por quê? Está quebrado e não conserta. Entende? Porque tu sente aqui, tu chora aqui, tu abraça aqui, mas lá está um vazio. Porque precisa reparar. E a gente tem problema em reparar o altar. Por quê? Porque muitas das vezes, para reparar o altar, eu vou ter que confessar. E aí que está o problema. Existem pessoas que não sabem confessar aonde foi, aonde está doendo. Provérbio 28:13. Os que confessam as tuas transgressões e as deixam, alcançam a misericórdia. Mas aqueles que não confessam, nunca prosperará. Tem a ver até com prosperidade. O não confessar tem a ver até com financeiro. Fala, me guarda eles. Guarda teu filho, Jesus. Fala. Sabe qual é o interessante disso? Mateus, Jesus já te falou. Sabe qual é o interessante disso? Porque aqui contraria a lógica, irmãos. O altar, Sara, o altar foi refeito. E o que ele jogou no altar? Água. Eu já vi gasolina chamar fogo. Eu já vi água chamar fogo. Álcool chamar fogo. Agora, água apaga. Lá fora, aqui dentro, chama fogo. Oh, glória a Deus. Jesus está dizendo o seguinte: aquilo que era para dar errado vai dar certo. Porque lá fora estão gritando: água apaga o fogo. Mas na Assembleia de Deus, amor genuíno, água aumenta o fogo. Porque a água aqui é diferente. Ele é a fonte de água viva. A mulher samaritana bebeu dessa água e nunca mais teve sede. A mulher samaritana se expôs. Teve cura. Porque ouviu verdade. Se expôs. Foi pro poço de um jeito. Cabeça baixa. Num lugar, num horário que ninguém ia. Pra quê? Pra ninguém ver ela. Foi de cabeça baixa. Mas quando voltou de cabeça erguida. Porque quando eu bebo dessa água, eu não me envergonho de nada. Sabe por quê? Porque Ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Jesus está dizendo: é noite de refazer o altar. Quem está comigo? Quem está comigo? Vamos, Josias, vamos limpar. Elias, vamos refazer o altar, Elias. Vamos, Elias, para não vazar mais água. A não me vender as condições. Era Josias, gerador da reconstrução. Isso, você sabe, canta isso. Com apenas 8 anos começou sua missão. Rei de Judá, Alabaraxabe andarai. Alabaraxabe andarai. Essência que o pecado fez mudar-me.
Oh, Israel, não bastou ver a abre do mar, ver no deserto maná, se reduziu outra Isso, vez. vamos! Porém, seu Deus não confia. Repara o altar, que ele manda fogo. Repara o altar, que ele manda o fogo. Geminava a serpente, Vamos, Mateus! que a serpente Vamos, vagaria. Era só um contexto e estratégia pra mostrar que através de um Deus uma geração levantará. Enquanto eu estiver aqui, Eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado. não entende que Deus está irado. Manda! Nosso fora Manda embora! Manda embora! Manda embora! A reforma que primeiro em mim irá começar. O altar será reformado. Só ele! Ele deve Só ser ele! adorado. Só ele! Jerusalém, É o Deus da Haddad! Deus tem É o Deus ciúmes de ti. Vamos! 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 Baal tem que cair, a igreja triunfar. São valores investidos que estão a Vamos, dominar. Haddad! Tem que cair, a igreja triunfa. Igreja! Baal tem que cair, a igreja triunfar. São valores investidos que estão a dominar. Baal tem que cair, a igreja triunfar. Igreja, enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com pecado. E o povo não percebe que Deus está irado. Lanço fora a hipocrisia, idolatria, rasgo as vestes. A reforma que primeiro em mim irá começar. O altar será reformado. Jerusalém, Deus tem ciúmes de ti. Jerusalém, ciúmes de ti. Jerusalém, Deus tem ciúmes de ti. Pastor Helder, olha pra cá. Talabarachebe andarai. Deus está dizendo: vou soprar o nome da Haddad, não só no Brasil, mas em todos os continentes do planeta Terra. E Deus está dizendo: aqui irá permanecer homens que vão te sustentar, como Arão. Jesus está dizendo: tá doendo, tô esmagando no oculto, mas vai sair óleo que vai trazer cura, porque a Haddad foi nascida no coração de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos dividir o nosso Deus com fornicação, com adultério, com fofoca, com intriga. Não vamos! Não vamos! Não vamos! Não vamos! Quando eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado. O povo não percebe que Deus está irado. Lanço fora a hipocrisia, idolatria, das vestes e anuncio a reforma que primeiro em mim irá começar. O altar será reformado, ele deve ser adorado. Jerusalém, Deus tem ciúmes de... Enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado. O povo não percebe que Deus está... Lanço fora a hipocrisia,
vigia. A reforma só Ele deve ser adorado. Jerusalém, Deus tem ciúmes de ti. Feche seus olhos nessa noite. Você que ouviu essa palavra poderosa e acredita que na adaga tem um bálsamo que cura, que restaura, que reconstrói e quer ser renovado por Deus nessa noite, sai do teu lugar e vem aqui na frente agora, porque Deus vai renovar pessoas aqui nessa noite. Você que está desacreditado, você que acha que Deus não fala mais com você, nessa noite um bálsamo vai descer aqui. E eu vou te dar alguns segundos só. O primeiro corajoso já está aqui. Cadê o segundo? Ei, seu irmão, isso aqui vai representar o bálsamo de Gileade. E você vai ungir essas pessoas, vocês dois. Quando o pastor vier, ele vai ajudar vocês. Isso vai representar o bálsamo de Gileade. Para vocês entenderem, isso aqui vai representar o bálsamo de Gileade. Os ministros irão ungir com o bálsamo, e quem for ungido será renovado para o nome do Senhor ser glorificado nessa noite. Me ajuda aqui, João. Eu vou orar. Tem mais gente pra vir. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. O Senhor fala comigo que tem mais gente. Sai do teu lugar, que é tempo de restauração. Chega de viver uma vida medíocre na presença do Senhor. Samaria estava sem água há 3 anos. Mas eu não sei de onde que tiraram água para o profeta lavar o altar. Porque profeta de verdade, Antônio, tem sempre uma palavra no momento da escassez. Então a palavra hoje trouxe transformação. Feche seus olhos. Quando eu acabar de orar, vocês vão entrar. Quando eu acabar de orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor falou comigo nessa semana, Senhor. O Senhor falou que o Senhor ia renovar pessoas aqui nessa noite. E eu creio nisso, Senhor. Nós da equipe oramos, Senhor, nos separando, acreditando que o Senhor iria fazer no meio de nós. Por isso eu te peço, Pai, para todo aquele altar que estiver quebrado, toda ferida que estiver aberta aqui nessa noite, Senhor, seja reconstruída e seja curada pelo bálsamo de Gileade. E a oração que Elias fez no Carmelo eu faço, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó faça nessa noite e mostre para esse povo que o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor. Manda fogo nessa noite, Senhor. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Seja renovado agora. Agora! 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 Aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo conforme em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou tudo do
Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Cura, Senhor. Cura nessa noite, Senhor. Seja curado. Seja renovado. Seja renovado. O Senhor já renovou a primeira. O Senhor está renovando. Está renovando. E queimou todos os outros amores. Queimou. E queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. Eu navegarei do oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Já tivemos um adolescente batizado no Espírito Santo de Deus. Você pode adorar a Deus, que na adaga ainda tem um bálsamo, que cura, que liberta, que batiza, Mateus. Falaram que não ia ter batismo, mas nessa igreja ainda veremos uma geração de jovens e adolescentes do altar, do altar, do altar, do altar, do altar, batizados, transformados, renovados pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus nessa noite? Quem estiver afastado e quiser voltar para Jesus, a hora é agora. A igreja de olhos fechados intercedendo no nome de Jesus. Existe um bálsamo que cura nesse lugar. Se você está afastado e o Senhor falou com você nessa noite, vem aqui na frente.
Nós vamos cantar mais uma vez, porque Deus tem muita coisa para fazer nesse lugar ainda essa noite. Mas enquanto Deus vai ministrando os corações, seja ministrado pelo Espírito Santo. Porque eu não posso te convencer de nada. Eu posso usar o meu conhecimento, a minha retórica, mas só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, seja ministrado por Ele. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Você estava perto, eu te rejeitei, troca, recebi afeto, me senti sozinho, me tornou teu filho, fez de mim sua morada e eu disse bem-vindo. Não, 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 não. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai, e eu dependo dele.